Oi, hoje vamos falar sobre voz passiva. Em português, quando não queremos dizer quando ou quem fez ou como aconteceu, nós dizemos o carro foi vendido. O carro foi vendido. Isto é voz passiva. Eu não sei quando o carro foi vendido, quem vendeu o carro, quem comprou. Apenas estou dizendo que o carro foi vendido. Para a montagem é o verbo ser, o carro foi, e o participio passado, vendido. Sujeito, o carro foi, o verbo ser, foi, vendido. O carro foi vendido. Voz passiva. Em inglês também a voz passiva é o sujeito, o verbo to be e o participio passado. Participio passado é aquela coluna que nós decoramos quando aprendemos um verbo. Nós aprendemos o verbo e formamos 3 colunas. Primeiro, presente simples, passado simples e o participio passado. Por exemplo, sell, sold, sold. Sell, presente simples, vendo. Sold, passado simples, vendi. Sold, participio passado, vendido. Sell, sold, sold. Quando eu quero fazer a voz passiva, eu pego o sujeito, o verbo to be, aí eu ponho ele no tempo que eu preciso, presente, passado, futuro, e depois o participio passado que nunca vai mudar. Então, para isso que nós decoramos também as 3 colunas do presente simples, passado simples e participio passado. Sempre que eu decoro um verbo, eu tenho que decorar essas 3 partes do verbo. Sell, sold, sold. Então, como é que eu falo o carro foi vendido em inglês? Simples. The car was sold. A casa foi vendida. The house was sold. Na nossa apostila nós temos voice, passive, show, active, form and change, que é mudar, change. When I speak, can you hear my voice? When I speak, can you hear my voice? This is active voice. Isto é voz ativa. Quando eu falo, você pode ouvir minha voz. Estou afirmando na voz ativa. Quando eu falo, você pode ouvir minha voz. When I speak, can you hear my voice? Of course you can. We are using active voice when the subject does the action, like John eats food. Passive voice is when the subject receives the action. The food is eaten by John. Aí a voz passiva. O alimento, a comida, foi comida por João. The food is eaten by John. Is é o verbo to be. Eaten é a terceira coluna do verbo eat. Eat, ate, eaten. Eat, como, ate, comi, e eaten, comido. A car was bought by Paul. Is this active or passive voice? A car was bought by Paul. Passive voice. Como eu sei? Porque tem o verbo to be, was, e tem o participio passado, bought, do verbo buy, bought, bought, compro, comprei, comprado, buy, bought, bought. The car was bought by Paul. What is the subject of that sentence? The car was bought by Paul. The subject is the car. No caso, o sujeito está recebendo a ação de ser vendido. No caso de ser comprado, the car was bought by Paul. O carro foi comprado por Paulo. We form the passive voice using the verb to be plus the past participle. For instance,
Cars were bought. Carros são comprados. Cars were bought. Carros foram comprados. Não, vou estar usando o passado simples. Car were bought. Sometimes we use the word buy to show who does the action. For example, the umbrella was used by Carol. O guarda-chuva foi usado pela Carol. The umbrella was used by Carol. Question. How do we form the passive voice? How do we form the passive voice? Subject, verb to be, and participle, past participle. E como é que eu sei o participo passado? Decorando aquelas 3 colunas. Nos verbos regulares, o participo passado é igual ao passado simples, então não há muito o que decorar. Por exemplo, se eu digo um verbo regular, né? Fechado, né? Close, closed, closed. Fecha, fechei, fechado. Close, closed, closed. Oh, the door was closed. Pergunta, was the door closed? A porta foi fechada? Yes, the door was closed. A porta foi fechada. Então, sempre é sujeito que está recebendo ação, no caso a porta, o verbo to be, was, ou is, ou will be, e o closed, que não muda, que é o participo passado. Se eu falo no presente, the door is closed, está fechada. The door was closed, foi fechada. The door will be closed, será fechada. Most times we use the passive voice in order, de maneira not to show who did the action. Not to show who did the action. Não queremos mostrar quem fez a ação. For example, the envelope was stamped. O envelope foi selado. Was stamped. Quem selou? Nós não sabemos. Ou não queremos dizer. The sentence doesn't show who stamped the envelope. Perhaps we don't want to show, or we don't know who did it. The papaya was bought for me. Who bought it? The papaya was bought for me. Who bought it? We don't know. Now, the papaya was bought by me. Eu comprei a papaya. Né? Eu comprei a fruta. Né? Now, how do we know that the sentence is in the passive voice? Porque tem o verbo to be e mais o participo passado. Né? O mamão foi comprado. The papaya was bought. Então eu tenho o sujeito, the papaya, o mamão, was, foi, bought, comprado. Voz passiva. Sempre vai ser assim. Sempre que eu tiver o to be e mais o participo passado, é voz passiva. Um exemplo clássico, a gente pergunta para alguém, o que significa I was told? I was told. A maioria das pessoas ficam em I was told, eu fui contado, eu fui... Mas aí não é a voz ativa, é a voz passiva, porque tem o to be e mais o participo passado. I was told, me disseram. Eu recebi a ação de alguém me dizer alguma coisa. I, eu sou o sujeito recebendo a ação, o was é o verbo to be, told, I was told, me contaram. Which is the third part of the verb? A terceira parte do verbo, the third part, is the passive voice. First, present simple,
Second, past simple. Third, past participle. Sell, sold, sold. Do you understand now how it is important to know the third part of the verb? Of course. We make the passive voice with the third part of the verb. Again, how do we form the passive voice? Sujeito, verbo to be e o participe passado, sempre. Change the sentence from active to passive voice. Mude, change. Presente simple. Paul mails a Lera. Paul mails a Lera. A voz ativa, Paul's mails a Lera. O Paulo envia uma carta. E na voz passiva, the letter was mailed by Paul. A carta foi enviada pelo Paulo. No presente contínuo, she is buying a watermelon. She is buying a watermelon. Voz ativa, ela está comprando. Now, the watermelon is being bought by her. The watermelon is being bought by her. Passado contínuo. He was delivering the mail. He was delivering the mail. The mail was being delivered by him. Presente perfeito. Paul has stamped the letter. The letter has been stamped by Paul. E no futuro? Futuro simples. Paul will stamp the letter. Voz ativa. Paulo selará a carta. Paul will stamp the letter. Na voz passiva, the letter will be, futuro do verbo to be, will be stamped, passivo, o participo passado, by Paul. The letter will be stamped by Paul. Now, using the tenses learn, you say, uma maçã é comprada. Como é que você diz? Uma maçã é comprada. An apple is bought. E aí você pode colocar isso nos diversos tempos, presente, passado, futuro, simples, presente, passado, futuro, contínuos e até no perfeito, presente, passado e futuro perfeito, né? Alright, that's it for today. I hope you have learned something and I see you next class. Bye bye now.